Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para discutir um assunto bem importante aí para todos nós, que é o e-social, né, gente? Então, o que a gente vai ter que estar discutindo aqui, na verdade, é o nosso grande objetivo de colocarmos as informações coerentes aí com todo mundo. Então, quem não me conhece, eu sou o Adilson Gomes, eu sou médico do trabalho, diretor técnico aqui da CLM, e a gente está dentro dessa dinâmica de e-social, a grande discussão do momento, buscando uma interface com cada um de vocês para a gente trocar realmente umas ideias referentes ao que cada um precisa efetivamente se preocupar. Então, a expectativa é que o e-social comece a partir de janeiro de 18, então vamos começar a conversar um pouco a respeito disso, ok? Bom, a gente tem aqui algumas necessidades aí fundamentais, né? Dentro dessas necessidades, a gente tem uma demanda, que é uma demanda bem específica do e-social. Quando que tudo isso começou, né, gente? Vamos ver aqui. Eu vou colocar a transparência para vocês verem, o slide, na verdade, transparência do tempo do meu avô, mais ou menos. Então, nós vamos começar a falar um pouco sobre o e-social. O que é esse e-social, especificamente? O e-social é um projeto do governo, né, que está unificando o envio das informações aí da escrituração fiscal, previdenciária e trabalhista, né? Então, a gente vê que aqueles velhos termos conhecidos nossos aí de RAIS, CAGED, DIRF, CAT, etc., estão todos eles agora sendo unificados pelo governo, né? E como é que isso está acontecendo especificamente? A gente tem aí um histórico da evolução desses registros legais, né? Se a gente for observar, lá em 65 começou a discussão do envio de informações do CAGED especificamente. Então, se a gente pegar aqui especificamente, lá em 65 já começamos a ter alguma informação. Em 75, depois de 10 anos praticamente, começou o encaminhamento da RAIS. Em 97, começou o sistema CFIP, GFIP. Então, percebam que, assim, para as equipes de RH, essas informações são praticamente já universais, conhecidas, todo mundo já se organiza para enviá-las, e essas informações estão efetivamente já, todas elas formatadas dentro dos sistemas de folha das empresas, né? Então, percebam que o e-social acaba fazendo com que, em vez de a empresa ter 2, 3, 4 formas de encaminhar as informações, vai passar a ter uma forma só. E isso, os sistemas de folha estão programados, né, para fazer, estão se adaptando a essa realidade. O que vem de novo para todos nós, né, tanto da área de saúde e segurança quanto de RH? O que vem de novo são as informações de saúde e segurança, né, essas informações que até agora ficavam só dentro de uma documentação de PCMSO, PPRA, hoje passam a ser obrigatoriamente comunicadas ao governo. Outra coisa que também algumas empresas mais, outras empresas menos fazem, é o controle dos atestados, dos afastamentos temporários e que agora passarão a ser monitorados pela Previdência. Esses afastamentos, na verdade, tem até um enfoque, que é um enfoque mais preocupado aí, o governo, com quem pode ir para um benefício previdenciário. Então, nós vamos ver que tem aí algumas características específicas. E uma outra informação que hoje a gente utiliza no sistema da Previdência é a comunicação do assistente de trabalho. Então, percebam que a gente, com as informações de saúde e segurança, vamos encampar as informações que hoje são geradas nos PPPs, e com a informação do CAT, a gente vai também deixar de ter que comunicar provavelmente a Previdência, porque o e-social já vai comunicar. Então, percebam que o grande desafio de todos nós vai ser justamente conseguir integrar todas essas informações que muitas vezes estão fragmentadas entre diversas áreas de cada empresa, né? Aquele hiato de comunicação que sempre existiu entre
a área de recursos humanos e a área de operação, a área de saúde e segurança, isso tudo, hoje, com o E-Social, nós vamos ser obrigados, meio que à força, a nos falar e a nos integrar especificamente. A última resolução que saiu aí a respeito do E-Social foi a resolução 11, né, de setembro agora de 2017, com a versão 2.4 do layout do E-Social. Né? Já está disponível lá no portal do governo, do E-Social especificamente, lá vocês conseguem pegar, acho que todos já fizeram essa pesquisa, de todas as informações pertinentes ao encaminhamento das informações. O processo todo também, o que vai ganhar em termos de agilidade, é que tudo isso vai ser dentro de uma sistemática de web services. Esses web services vão acabar recebendo os layouts, validando numa primeira análise a estrutura desses layouts encaminhados, e num segundo nível, fazendo a crítica da informação objetiva encaminhada. Então, perceba, gente, que a gente vai acabar tendo dois caminhos aí, quase que permanentes de informação, de idas e vindas. Ah, o layout está ok, bom, vamos aguardar agora a devolutiva da informação se está ok também. E à medida que as informações vão sendo criticadas, cada empresa terá que buscar a sua correção. Então, é um processo que já existe em algumas outras atividades aí, GFIP, etc., e que agora vai estar integrado de uma maneira geral. Agora, como é que esse processo todo do E-Social vai funcionar? Tem uma gama de, eles chamam de eventos, que vão ser necessários para a gente poder encaminhar as informações. Primeiro deles, né, os primeiros eventos que vão ser exigidos, são os que eles chamam de eventos iniciais. Esses eventos iniciais, que está aí na tela, como o S1000, S1005, nada mais são do que o cadastramento de cada empresa. Então, ela vai cadastrar as suas localidades, os seus locais de trabalho, os seus estabelecimentos, e bem como as suas características de atividade. Um outro evento que vai ser inicialmente encaminhado é o chamado evento de tabelas, né? Esse evento de tabelas vai acabar encaminhando a estrutura da empresa, né? Então, a gente vê aí o S1030, o S1050, são layouts em que a gente tem especificamente a estrutura de cargos e de horários, né, dessas pessoas que aí trabalham, bem como a estrutura de ambiente. Isso é fundamental porque a estrutura de ambiente vai encaminhar para o governo toda a estrutura de risco da empresa. Então, as estruturas de risco são, na verdade, informações que hoje estão quase que exclusivamente afetas ao pessoal da saúde e segurança. Então, o que vai acontecer? A empresa terá que discutir previamente com a área de saúde e segurança, né, justamente quais são os riscos que existem nos ambientes, para que a gente possa comunicar antes de encaminhar qualquer informação desse ambiente. Então, percebam que o grande desafio aí nessa nossa atividade é definirmos claramente o que são ambientes, quais são os ambientes e que riscos. E esses riscos estão divididos classicamente naqueles riscos de físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos ou de acidente, que existe uma tabela, a tabela 23, que detalha todo esse informativo de riscos. Então, os riscos terão que estar na tabela. Então, se existe algum risco específico na empresa que não está na tabela, teremos que fazer algum enquadramento ou alguma observação por conta disso. Outros eventos que vão também ser existentes aqui na dinâmica do E-Social, eles chamam de eventos periódicos. Os eventos periódicos nada mais são do que os eventos de folha, praticamente. Isso, as empresas já transitam com o governo através aí dos sistemas já existentes.
Por outro lado, existe também os eventos não periódicos. Esses não periódicos são as alterações de cadastro, do contrato, são eventos que podem acontecer no dia a dia, durante o contrato com o trabalhador. São eventos que, na verdade, vão estar alterando algum cadastro previamente feito. Percebo que também uma outra coisa importante é que esses eventos têm uma sequência lógica de encaminhamento. Então, isso, obviamente, os sistemas de folha vão acabar direcionando, mas alguns eventos não poderão ser encaminhados enquanto eventos prévios não foram encaminhados. Então, se você não tem um espaço de ambiente ou cargo, como é que você vai colocar um funcionário neste ambiente ou neste cargo especificamente, né? Então, são eventos que também vão acabar acontecendo, e dentro desses eventos não periódicos, a gente tem aí a grande coqueluche aí do momento, que são os eventos que não têm relação só com o contrato, mas são os eventos de saúde e segurança no trabalho. Esses, sim, são eventos que vão acabar impactando, porque nem toda empresa tem o domínio dessas informações. A maior parte das empresas utiliza de empresas como a CLM, ou de empresas similares, ou de profissionais que não participam do seu SESMIT, ou mesmo tendo o SESMIT, eles acabam ficando quase que dentro de planilhas, dentro de arquivos à parte do dia a dia da empresa. Mas percebam que a gente tem aí praticamente 5 eventos, né? O 2210, que é sobre a CAT, o 2220, que é de monitoramento de saúde, o 2230, que são os afastamentos temporários, o 2240, exposição ao risco, e o 2241, que é a insalubridade e aposentadoria especial, né? E periculosidade também. Então, esses eventos aqui vão ser eventos que vão ser obtidos através dos levantamentos ambientais e do monitoramento do trabalhador. Nesse slide, a gente pode estar observando que eu coloquei aí as datas, né, de encaminhamento. Então, a gente pode ver que a maior parte dos eventos devem ser encaminhados até o dia 7 do mês subsequente à realização do evento. Óbvio que nos afastamentos, o 16º dia é um destaque que vai ter que ser encaminhado, mas os demais são encaminhamentos até o dia 7 de cada mês. Portanto, toda empresa terá que ter isso dentro de uma lógica de encaminhamento. Para que a gente entenda um pouco melhor essa dinâmica, a gente vai estar discutindo um pouco como que esses eventos vão acabar ocorrendo. Percebam aqui que nós temos, teoricamente, aqui 2 grandes universos aqui. À esquerda, nós temos os eventos de ambiente da empresa. E, na direita, o cadastro do trabalhador. Obviamente, nós temos o quê? Um trabalhador tem que estar ligado a uma empresa ou numa filial dessa empresa. Só que esse trabalhador terá que ter o quê? Um cargo e deverá trabalhar num ambiente de trabalho especificamente. Percebam aí que os layouts trabalham isso separadamente. Então, nós temos no centro do slide o evento 1030 dos cargos, onde, entre outras informações que fazem a ligação com toda a estrutura, nós vamos ter o código do cargo, o nome do cargo e o código CBO, que é a informação especificamente que nós temos de estrutura de cargos. Por outro lado, o evento 1060, que se refere a ambiente, define um código de ambiente, uma descrição do ambiente, portanto, vai ter que se descrever o que acontece nesse ambiente, né, aliás, como ele é esse ambiente, e o código de fator de risco, que são os riscos existentes no local, baseados na tabela 23. Agora, olhem que curioso, o cadastro do funcionário só fala do cargo. Portanto, nesse momento, a gente não tem nenhuma ligação de ambiente com o trabalhador, só com o cargo.
Então, se ele é mecânico de manutenção, ele é mecânico de manutenção, mas enquanto cadastro, ninguém sabe aonde ele vai trabalhar especificamente, a não ser a gente tem um nível especificamente que é a empresa e a sua filial ou seu estabelecimento. Então, percebam que o cadastro inicial acaba sendo especificamente o cadastro de cargos, ambientes e trabalhadores com os respectivos cargos. Agora, as informações de devolução, vejam que nós vamos ter um outro ambiente de informações para o efeito de transferência das informações. Como é que vai funcionar isso especificamente? Naquela coluna de ambiente, o que eu tinha anteriormente, que é um cadastro de local, eu passo a ter a exposição aos riscos. Então, eu vou devolver para o governo o quê? A informação a partir dos dados do trabalhador. Então, nós temos aqui, na segunda caixinha do ambiente, eu devolvo para o governo a informação de trabalhador, carteira profissional ANIS, com o código do ambiente, logo abaixo aqui, e mais a descrição das atividades. Aqui, nós não temos a descrição do CBO, mas a descrição do que o trabalhador efetivamente faz. Dentro do manual do E-Social, solicita-se, inclusive, que se detalhe a ponto de colocar o que efetivamente, no verbo infinitivo, né? Então, distribui folhetos de propaganda, aperta um parafuso na manutenção, enfim, é bem específico. E se coloca o código de fator de risco da tabela 23. Ou seja, temos que ter uma concordância entre a estrutura que nós mandamos no ambiente versus a devolutiva de informação do funcionário, que está lá no 1060, que está bem aqui neste meio do slide. Então, percebam que a estrutura que eu mandei no S1060 é a mesma estrutura que eu vou devolver no 2240. Portanto, se a empresa tem uma estrutura consolidada, eu consigo devolver a informação nessa estrutura. Se há qualquer tipo de inconsistência nessa estrutura, a devolutiva vai apresentar uma não conformidade e com certeza será barrada. Então, vejam a importância de se colocar numa mesma mesa o pessoal de segurança, o pessoal operacional e o pessoal de RH, porque daqui para frente, a partir do E-Social, todos nós teremos que falar o mesmo idioma, né? A Torre de Babel que a gente vive hoje, de cada um falar uma coisa, o RH tem uma estrutura, a segurança tem outra, a operação tem outra, porque cada um está visando o ambiente de um jeito. A partir do E-Social, nós obrigatoriamente teremos que sentar na mesma sala, né? Que a gente entende que é muito difícil no dia a dia das empresas, mas é o nosso desafio. Por outro lado, no canto direito, aqui a coluna à direita, que refere-se ao trabalhador, perceba que nós vamos mandar a devolutiva para o E-Social das informações referentes a toda a gama de exames realizados, então todos os exames que foram realizados de admissão, demissão, periódico e os exames complementares, deverão ser encaminhados através desse evento, o S2220. Além disso, informações como médico coordenador, qual foi o serviço que fez o atendimento, quem é o médico examinador, tudo isso terá que ser feito a devolutiva para o governo. Então, percebam que a gente tem aqui, de novo, uma necessidade de consolidação dessas informações de maneira muito precisa, porque existem datas limite de cada periódico, existe um protocolo de exames e de riscos que deverão ser respeitados, então a gente não tem muito como escapar de um controle e de uma gestão cada vez mais efetiva. Ok? Vou beber uma água, que eu estou com a minha boca seca, então, por gentileza, aguardem um segundo, eu não estou saindo da tela aqui. Bom, agora, nós temos uma outra tela de informação, onde eu trago para vocês quais são as fontes de informação. Na parte de ambiente, todo mundo conhece lá o PPRA, né, que é um
um programa universal aí referente às necessidades de identificação de riscos ambientais. Contudo, a partir do E-Social, o laudo ergonômico, ou o que eu chamo aqui de PPRE, Programa de Prevenção de Riscos Ergonômicos, terá que ser realizado. Por quê? Porque os riscos ergonômicos passarão a ser exigidos como protocolo, não mais como o PPRA, que é só risco químico, físico e biológico. Então, as empresas terão que se organizar, porque muita empresa já fez PPRA, mas não fez laudo ergonômico. Muita empresa utiliza o PPRA, mas não faz uma quantificação objetiva do risco identificado. E a partir agora dessa implantação do E-Social, nós teremos que ter esses dados consolidados. Mesmo porque o grande enfoque do E-Social é justamente para caracterizar ou não uma insalubridade, uma periculosidade, uma aposentadoria especial. Então, percebo que todos aqueles riscos que na legislação reconhecem a possibilidade do trabalhador ter direito à insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, terão que ser quantificados. E assim, acaba abrindo um espaço necessário para uma integração desses documentos. Então, quanto mais fragmentado estiver essa realidade de cada empresa, mais difícil vai ser a consolidação dessas informações. Por outro lado, na parte de monitoramento dos trabalhadores, dos empregados, a gente tem aqui na coluna à direita o quê? PCMSO, que vai ter o protocolo de exames e os ASOs que vão ser emitidos. Então, percebam que a gente tem cada vez mais a necessidade de uma integração entre todos esses documentos e, idealmente, uma única base de registro. Daí a importância da gente estar se antecipando a essa discussão, porque a partir do ano que vem, com a obrigatoriedade do envio das informações, nós temos que estar nos capacitando a quem não tem ainda um laudo ergonômico, tem que pensar que vai ter que efetivamente fazer. Existindo risco específico no local de trabalho, esse risco é passível de um adicional de insalubridade, de periculosidade, de aposentadoria especial, teremos que ter os laudos consolidados para que a partir de 2019, aí que seria o ano de encaminhamento obrigatório, já está com essas informações cadastradas. Ok? Bom, nesse caso, vocês veem que tem aí a parte do ambiente, essa parte do ambiente é o que vai ser o cadastro inicial também. Bom, gente, é bastante informação, a gente acaba ficando até um pouco confuso com esse monte de informação, e agora eu preciso reforçar para vocês justamente uma situação da importância da integração dos dados. Esse slide é uma tentativa nossa de tentar mostrar para todo mundo um pouco a realidade frente à necessidade da integração de informação, ambiente, cargo e os grupos homogêneos especificamente. Na situação A, aqui à esquerda, a gente tem um exemplo que é o exemplo mais simples, clássico, onde eu tenho 2 trabalhadores. Esses 2 trabalhadores estão num ambiente de trabalho, mas cada um num ambiente diferente. O cargo poderia até ser o mesmo cargo aqui, né? Cargo 1, os 2, mas eles estão em ambientes diferentes, expostos a riscos diferentes. Então, a gente vai ver que o trabalhador Pedro está com o risco A e o risco B, e o trabalhador Paulo está com o risco A também e o risco C. Portanto, protocolos distintos, grupos homogêneos distintos. Se a gente for observar como são riscos distintos, os exames que eu vou ter aqui, tanto para um quanto para o outro, são exames também diferentes. Mas aí tudo se encaixa. Eu tenho um protocolo 1 e um protocolo 2, cada um fazendo o seu protocolo, encaminho para o E-Social a devolutiva no 2220, sem problema nenhum. O Pedro é de um grupo homogêneo 1, o Paulo é de um grupo homogêneo 2, em ambientes totalmente diferentes. Resolvido o problema.
Contudo, nós temos aí o lado direito do slide, onde a gente tem o quê? A situação B, que eu tenho os mesmos dois funcionários, só que num mesmo ambiente, que seria o ambiente 1, o mesmo cargo, como na situação A, contudo, cada um deles faz atividades diferentes, expondo-os a exames diferentes, a riscos diferentes e a exames diferentes. Percebam que, neste caso, a individualização desse processo acaba sendo obrigatória, porque eu tenho que chegar no Pedro e no Paulo. Só que, para efeito de execução, tanto de um PPRA como de um PCMSO, isso praticamente é inviável, porque eu teria que tornar os protocolos individuais. Então, uma situação é, se o Pedro e o Paulo estão no mesmo ambiente, em exposição de riscos diferentes, provavelmente eles desenvolvem atividades também distintas. Se são atividades distintas com descrição diferente, deveriam estar em grupos homogêneos diferentes. Então, talvez o cargo do Pedro e do Paulo não sejam o mesmo cargo. São pequenas diferenças, mas que isso envolve, obviamente, a definição de atividades específicas. Portanto, a definição de ambiente e de atividade redobra-se a importância dessas definições. Obviamente que uma situação que pode ocorrer é que, se eu não fizer essa diferenciação, eventualmente eu vou ter que universalizar o meu protocolo de riscos e de exames, e fazer com que todo mundo naquele ambiente, apesar de riscos distintos, assumam um grupamento de riscos e um grupamento de exames complementares. O que não é ideal, mesmo porque existem implicações legais aí de salário, de benefícios posteriores que poderão acontecer também de interferir nessa demanda. Ok? Bom, partindo aí para as linhas finais da nossa conversa, para também a gente não se estender muito, a gente que vai ter de destacar como que esse processo de informação todo vai acabar acontecendo. Percebam que nós dependemos, nós aqui na CLM, de um layout de dados. Agora é layout para cá, layout para lá. Então, esse layout é o que a gente pede para os clientes, onde nós temos o quê? Através de um padrão de informações, a gente tem todo o conteúdo de cadastro do funcionário, cadastro da empresa, etc, etc. Esse layout é importado dentro da CLM, do nosso sistema, e através dessa importação a gente consegue conhecer a estrutura da empresa vinda desse banco de dados. Essa estrutura serve para a gente criar o quê? O documento do PPRA ou PPRE, além também, a partir do levantamento ambiental, a gente poder fazer o PCMSO. Essas informações todas dentro do nosso sistema vão propiciar a realização dos exames, admissional, periódico, demissional, através aí das nossas unidades, da rede credenciada, das campanhas dentro das empresas. A partir daí, essas informações voltam para o nosso sistema e nós cadastramos os exames. A partir daí, a gente tem o desenho de um layout de exportação, que esse layout de exportação vai estar disponível através de um web service, como se fosse a comunicação junto lá ao governo, onde as empresas vão trocar informações praticamente contínuas com o nosso servidor aqui. As empresas menores e que não têm condições de acessar o web service, não têm um serviço próprio para viabilizar essa comunicação, terão acesso através do nosso sistema web de arquivos para devolutiva dessa informação. Essas informações terão que ser repassadas para o sistema de mensageria de cada empresa, que terá o seu sistema de folha, ou as menores que, de repente, trabalham com contadores ou com empresas de contabilidade, onde nós disponibilizaremos essa informação e cada empresa encaminhará, através do seu sistema de folha, de mensageria, as informações para o governo. Nós, da CLM, neste momento, não estamos nos comprometendo com o envio
diretamente para o governo. Por que a gente tomou essa decisão? Porque são informações que devem obrigatoriamente partir da empresa. A mesma coisa que eu passaria a encaminhar a folha de pagamento sem que houvesse nenhum tipo de interferência da empresa. A gente sabe que o risco disso acontecer é grande, mesmo porque nós estamos envolvendo aí uma série de penalidades caso as informações não sejam corretas. Então, desde o começo de integração da informação entre estrutura da empresa, cargos, ambiente e a minha devolutiva, é fundamental que as empresas tenham essa mensageria. E outra variável que a gente tem que considerar, que não podemos deixar de considerar, é que cada empresa tem o seu modelo de gestão também, tanto de atestados quanto de programas. Tem empresa que contrata a CLM para fazer, por exemplo, o PCMSO, mas não tem o PPRA, o PPRE, o laudo, o LTCAT com a CLM. E pode ter, na verdade, uma série de interferências dessas informações. Então, nesse momento de implantação, o nosso objetivo aí é disponibilizar informação, tanto de ambiente quanto de monitoramento biológico, daqueles clientes que têm no seu escopo de serviços conosco cada um desses trabalhos. Bom, gente, finalizando, nós vamos agora identificar o cronograma de implantação. Nós vamos ver que o cronograma de implantação, eu estou apresentando para vocês, o cronograma oficial, tá? Então, esse cronograma oficial diz o seguinte: a partir de janeiro de 2018, as empresas com faturamento acima de 78 milhões deverão passar a informar o governo das informações gerais. E as informações de saúde e segurança a partir de julho de 2018. As demais empresas, com faturamento menor que 78 milhões, passam a encaminhar as informações gerais a partir de julho de 2018 e a partir de janeiro de 2019 as informações de saúde e segurança. Mas, apesar dessa ser informação oficial, existe toda uma discussão agora recente, nas últimas reuniões do grupo técnico lá, onde se criou uma palavra que eu nem sabia que existia, chama-se faseamento. Definiu-se uma distribuição, vejam que ficou um pouquinho mais complexo aí, mas definiu-se o seguinte: a grosso modo, as informações referentes à saúde e segurança de todas e qualquer empresa passarão a ser obrigatórias a partir de janeiro de 2019. E as informações gerais, tanto dos eventos iniciais de tabela, não periódicos e periódicos, foram fracionados. Eles chamaram de faseamento, foram colocados em fases. Então, janeiro começam as empresas maiores com os eventos iniciais, a partir de março os não periódicos, a partir de junho os periódicos. As demais empresas, julho começa os iniciais de tabelas, depois, em setembro, começam os não periódicos e depois, a partir de dezembro, os periódicos. As informações de saúde e segurança, só a partir de janeiro de 2019. Existe um certo alongamento desse processo, uma distensão provisória, mas percebam que, a partir de janeiro de 2020, eles não mudaram, teoricamente, o cronograma, tanto que eles estão reforçando claramente que não há um adiamento, há só o tal do faseamento, mas nós temos que pensar nisso, porque as informações vão começar a ser encaminhadas, o evento de cargos já terá que ser encaminhado a partir de janeiro para as maiores empresas e a partir de julho das demais empresas, portanto, a gente tem que estar muito consciente dessas informações. Bom, gente, basicamente o que eu queria, nesse primeiro evento, discutir com vocês, e o que eu vou agora, não tinha, naquele nosso começo meio agitado, eu acabei não abrindo a discussão com todos vocês, mas assim, agora a ideia é que a gente possa responder algumas perguntas aí de vocês. Eu estou aqui à disposição para que a gente converse aí
a respeito de alguma dúvida que a gente possa esclarecer nesse momento. Caso a gente não consiga esclarecer tudo, a gente depois vai encaminhar via e-mail e a gente vai abrir talvez outros espaços. Deixa eu ver com a minha equipe aqui de assistentes, que estão aqui do meu lado aqui, o que vocês estão precisando. Temos uma pergunta. A CLM terá algum canal de comunicação para dúvidas do E-Social? Teremos, sim. Me ajudem que tem um e-mail específico, né? Qual que é o e-mail, gente? E-Social. O e-mail, gente, é esocial@clm-med.com.br. A ideia é que esse e-mail seja um canal mesmo de dúvidas e que a gente pretende fazer, dar a resposta no primeiro dia posterior ao dia da pergunta, tá? Então, a gente vai abrir esse canal justamente para vocês poderem ter acesso às nossas informações. O que mais? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu consegui deixar um pouquinho mais claro ou ficou mais confuso para vocês aí? Eu fico aqui naquele silêncio acho que de radialista, né? Eu fico só falando aqui, eu não sei como é que ia estar a cara de vocês, quem que gostou, quem não gostou. Se fosse a coisa do YouTube, eu ia falar, faz um joinha aqui, eu ponho uma negativa ali, mas acho que nem isso eu consigo saber se vocês gostaram aí. Mas, por favor, me mandem e-mails para ver se a gente tem alguma demanda específica aí. Eu acho que o fundamental dessa discussão, acho que como eu tentei demonstrar, é a importância dessa integração entre as áreas, tá? E nós aqui da CLM estamos disponíveis para sentar com as áreas de vocês, aí RH, operação, segurança das empresas que têm, justamente para tentar ajudar nessa integração de informação, ok? Então, estamos à disposição. Alguém mais tenha perguntas aí? Não? Acho que tem gente digitando aí. Vamos esperar. É uma sensação muito doida, viu, gente? Vocês que estão do outro lado aí, você fica... Eu me sinto um tanto quanto... Vamos ver aqui. Mais uma perguntinha aqui. O layout que atualizamos para a CLM já está adequado, então, para o E-Social? A gente está finalizando algumas adequações, mas o layout já foi criado, não tem grandes diferenças, né, com relação ao layout atual, porque a informação especificamente que a gente tem, que nós temos que ter para fazer os documentos e o controle, já existem. As informações que o E-Social pede é que são muito maiores. Por isso, inclusive, essa pergunta é interessante porque a gente não está partindo do modelo de nós fazermos a mensageria para as empresas, porque se a gente pegar o layout, cada layout que tem no E-Social, nós vamos ver que o volume de informações que eles pedem em cada layout é muito grande, e as informações que nós aqui precisamos para desenvolver os programas de saúde e segurança são muito menores do que essas do layout completo. Então, o que a gente vai fazer é assim, a partir da informação que vocês nos passam hoje, já estruturadas, a gente vai, obviamente, fazer a devolutiva das informações que são necessárias nos layouts de devolução. Ok? Tudo bem, gente? Olha, a gente está à disposição, a gente pretende fazer mais alguns outros encontros desses, né, para a gente poder reforçar aí alguma coisa, alguma novidade que apareça também no sentido aí do governo. Existem várias possibilidades ainda de mudança, né, que a gente ainda sempre fica na última hora, né, mas a gente vai efetivamente estar à disposição de vocês todos aí. Parece que chegou mais uma pergunta. Existem softwares no mercado que a empresa possa iniciar previamente o lançamento e posteriormente transferir para o E-Social? Não, eu não conheço. O que eu tenho de informação é que o governo, através do portal do E-Social, já disponibilizou para que as empresas façam testes. Então, através dos sistemas de folha de cada empresa, então existem vários sistemas de folha no mercado, já podem fazer um teste que existe uma limitação de número de funcionários. Se não me falha a memória, é em torno de 1000.
Então, no máximo, podem ser transferidos 1.000 funcionários. Então, pode-se começar a fazer essa transferência como teste, mas não conheço nenhuma empresa que esteja fazendo uma captação prévia para um teste posterior. Tá? O que a gente conhece são sistemas de folha que estão se capacitando, alguns mais, outros menos, para que haja essa comunicação, que já é uma tendência do que temos no dia a dia aí. Temos mais uma pergunta. Ótimo, ótimo. A tabela 23 está dentro da S1060. Isso não se refere às informações de SST? Então, na verdade, são informações da tabela. Por isso que existe uma premissa de que o governo só vai exigir a estrutura de ambiente a partir do momento da exigência de SST também. Então, esse dado da 1030, que é de ambiente, a proposta é que seja só encaminhado em janeiro também. Só que isso não está claro porque, como não tem nada oficial ainda do governo fazendo esse faseamento, a gente tem a informação anterior ainda. Mas a gente entende que o ambiente só poderá ser encaminhado quando as informações serão encaminhadas de SST. Contudo, uma observação é que os cargos já serão encaminhados agora, a partir de janeiro. Então, os cargos já terão que estar uniformizados. E a gente sabe que muitas empresas hoje têm cargos semelhantes, com nomenclaturas semelhantes, fazendo atividades distintas. E isso é um trabalho que vai exigir muito esforço de detalhamento, de discussão com as áreas operacionais, porque, efetivamente, um trabalhador com a mesma nomenclatura fazendo atividades diferentes acaba gerando algumas arestas aí que deverão ser corrigidas. Ok? Mais alguma coisa? Gente, estamos à disposição. Obrigado pela paciência, obrigado por participar com a gente aqui. Eu espero ter ajudado vocês aí nessa discussão. E assim que a gente tiver a oportunidade de um novo encontro, vocês serão comunicados. Ok? Obrigado e um grande abraço para todo mundo aí, tá? Tchau, tchau.